Deus existe? Quem é Deus? Muita gente tem um entendimento errado sobre Deus. Nós que nascemos num lar cristão, nós temos um entendimento errado sobre Deus. Imagina quem não nasceu num lar cristão, quem não nasceu com essa base. Esses dias Deus vem me mostrando como que as pessoas não têm noção de quem é Deus. Ele vem me mostrando isso cada vez mais forte. Uns acreditam que Deus é uma força do universo, outros acham que é algo positivo que eles chamam para si e que tudo que a pessoa tem é por merecimento, não é Deus que abençoou a pessoa. E não é assim. Deus não é isso. Deus não é somente isso. Então eu vou começar falando sobre uma base científica, sobre cientistas que pesquisaram quem é Deus, como que o universo surgiu. E depois eu vou passar para exemplos lógicos e depois eu vou passar para a parte que fala da espiritualidade, quem é Deus em espírito. Então fica comigo até o final desse vídeo, compartilha, curte, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu estou sempre postando vídeos, tirando dúvidas, às vezes dúvidas de pessoas, às vezes dúvidas que Deus coloca no meu coração em relação a muitas coisas que eu preciso compartilhar com as pessoas e eu vou postando, tá bom? Então, curte aí esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tá? Então vamos começar pela base científica. O físico e ganhador do prêmio Nobel, Steven Weinberg, ele é ateu e ele escreveu sobre a teoria do Big Bang. Ele diz que 98% da explosão produziu a matéria que existe, mas e os outros 2%? Aí Aristóteles, que era um cientista e filósofo, ele defendia que o universo ele era imóvel, que sempre existiu e nunca teve um início nem um fim. E ele diz assim: o primeiro motor é necessário, o primeiro movedor deve ser imóvel, ou seja, aquele que move todas as coisas, ele tem que ser imóvel, ele tem que ser eterno e incorruptível, para mover os seres movidos. Nós somos os seres movidos. Então, esse ser que nos move, ele tem que ser imóvel, ele tem que ser eterno e ele tem que ser incorruptível. E ele diz que já existia, que o universo, ele defende que o universo sempre existiu, que ele não existe nem princípio e nem fim. Vamos falar de mais um, o astrônomo belga George Lemaître, eu acho que é assim que fala, formulou a lei da proporcionalidade entre distâncias e velocidade e afastamento das galáxias. Ele diz que o universo inteiro salta na existência de um trilionésimo de segundo, saindo do nada, de um inimaginável flash de luz. Então ele também defende que o universo ele saiu de um nada. Ele também defende e ele diz que é como se fosse um inimaginável flash de luz. E lá em Gênesis 1:3, Deus diz assim: e que haja luz. Então a origem do universo se diz exatamente como se diz lá em Gênesis: e que haja luz, e que o movedor de tudo isso, o movedor que nos move, ele precisa ser imóvel, ele precisa ser eterno, ele precisa ser incorruptível, que nada salta a partir do nada. Existe um Criador por trás dessa criação. E tem mais, tem um livro que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. E lá o cientista, ele tenta provar a não existência de Deus. E ele dividiu todas as partículas até chegar na primeira. E quando ele chegou na primeira partícula, ele perguntou: mas quem criou a primeira? Ou seja, nem a ciência, nem a religião tem a resposta para tudo isso. Tanto a ciência quanto a religião chegaram nesse impasse. Para a primeira partícula evoluir, não precisa de um Criador. Mas para a primeira partícula existir, precisa de um Criador.
E para um universo tão perfeito, é óbvio que precisou de mãos muito inteligentes. E isso a própria ciência comprova. Um cientista americano estudou a primeira partícula existente e ele comprova que ela era tão pequena que pode ser comparada a uma onda sonora. E como que a Bíblia diz que Deus criou o mundo? Através da voz. E haja, ele disse. Então, através da voz, onda sonora. Para quem acha que todos os cientistas são ateus, está muito enganado. Eu pensava assim. Não, a maioria dos cientistas, eles acreditam que existe um Criador, que existe Deus. E tudo isso que eu falei para vocês são bases científicas. São cientistas que testaram, cientistas que comprovaram, que pesquisaram, que nada existe do nada, que o universo ele não teve início e não tem fim, que para algo existir teve que alguém criar antes, que para existir coisas que se movem, como nós, como o mundo, como as coisas que existem, tem que existir um movedor por trás disso. Agora vamos num exemplo lógico. Você pega uma bolacha, ou um biscoito, como você prefere chamar, e você tem preferência por alguma marca, mas por quê? Porque são coisas que passaram para você, conhecimentos que o teu pai e tua mãe passou para você a respeito daquela bolacha. É um exemplo bem bobo, mas é um exemplo que se encaixa perfeitamente na descrição de Deus. E você olha para aquela bolacha e está lá escrito a marca e o sabor da bolacha. Mas como você pode comprovar se a bolacha ela é doce ou é salgada? Experimentando ela, não é verdade? Só de olhar você não vai saber se a bolacha ela é boa ou é ruim. Como você é, eu também sou muito questionadora. Eu gosto de pesquisar as coisas para descobrir o porquê daquilo. As pessoas simplesmente elas não vão me enfiar nada goela abaixo. Eu tenho que saber o porquê daquilo existir, o porquê que tem que ser daquela maneira. E eu tenho certeza que você também é assim. É por isso que eu estou explicando mais detalhadamente nesse vídeo, para você entender o porquê das coisas. Então você olha para essa bolachinha, ou biscoitinho. E aí, é doce ou é salgado? Eu provei, mas tem como você saber se é doce ou salgado? Porque eu provei, você não provou. Tem como você saber? Para você saber, você vai ter que experimentar, não é verdade? Ela parece uma bolachinha doce, mas e se eu disser para você que ela é salgada? Então o argumento é, se você provar e sentir o sabor, só você vai saber o que você sentiu. Então não é por convencimento. O cristão ele precisa experimentar a presença de Deus. É isso que eu quero exemplificar para vocês. Para conhecer a Deus é a mesma coisa que conhecer uma bolacha. Você precisa experimentar. Não adianta eu falar para você, olha, a bolacha é salgada. E você olhar para ela e falar assim, não, ela é doce. Mas como que você vai saber se eu experimentei e você não? Você precisa experimentar. Você precisa ter essa presença do Senhor com você, experimentar a presença dele com você. De que forma? Comprando a bolacha? Não. O preço já foi pago por Jesus na cruz. Você não precisa comprar mais nada. Já está pago. Você só precisa desejar a presença dele. Desejar conhecê-lo. Ansiar melhor por ele. Eu vou falar sobre a parte espiritual. Quem é esse Deus espiritual? Ninguém pode provar a existência de Deus. Mas convenhamos, ninguém pode provar que Deus não existe. Nós vamos entender agora sobre a pessoa de Deus. Sim, Deus, ele é uma pessoa, só que ele não é uma pessoa física, um corpo, matéria. Ele é uma pessoa em espírito. E ele tem atributos, ele tem vontades, ele tem inteligência, ele tem
tudo que um ser humano tem, porque nós fomos feitos imagem e semelhança dele. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu vou te falar alguns trechos que fala sobre ele na Bíblia. E na Bíblia, em João 4:24, diz assim, que Deus ele é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em João 1:18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em 1 Timóteo 1:17 fala: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. 1 Timóteo 6, do 15 ao 16, a qual o seu templo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Deus, ele é a fonte de vida. É o fato dele ser o único Deus que está vivo. Os outros que o pessoal chama de Deus estão todos mortos. O nosso Deus, o Deus único, ele é o único que continua vivo. E na Bíblia está escrito em Êxodo 3:14. Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles o que o buscam. Em Jeremias 10:10, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Tessalonicenses 1:9, porque eles mesmo anunciam a nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos nos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deus, ele tem personalidade, ele é uma pessoa que tem autoconsciência. Você pode ver melhor nas passagens em Êxodo 3:14, Êxodo 27, Salmos 27 e Gênesis 3. Então, por ele ter personalidade, ele espera que nós tenhamos um relacionamento com ele, mas um relacionamento segundo os padrões dele, não segundo os nossos padrões, não segundo os nossos pecados. Ele quer relacionamento com ele segundo os padrões que ele exige que nós temos. Deus, ele é infinito. Isso quer dizer que existe uma ausência de limite de qualquer ordem em relação a Deus. Deus, ele não tem limite, ele não tem início, ele não tem fim, ele é infinito. Deus, ele está presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, a um só tempo. Você pode ver mais sobre isso em Salmo 139, 7, 12, que diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então Deus, ele está em todos os lugares, não tem como você se esconder dele. Tem versículos que falam mais sobre isso em Jeremias 23, do 23 ao 24, em Salmos 90, do 1 ao 2. Judas 25 fala sobre isso, Efésios 3, 21. Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo o que você precisa, tudo o que você está pensando. E lá em Salmo 139, 1, 6 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebem os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já me conheces inteiramente, Senhor. Deus, ele é todo poderoso. Ele detém toda a autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Lá em Gênesis 17:1 diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse:
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Deus, Ele é transcendente. Ele é diferente, Ele é independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores, mais elevados do que a ordem que Ele criou. Em Isaías 6, do 1 ao 3, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus, Ele é eterno, Ele não tem começo nem fim. Ele disse: Eu sou. Ele é o que é. Em Salmos 91:2, Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, Ele é imutável, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso Ele fale e deixe de agir? Caso promete e deixe de cumprir? Em Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra de inconstâncias. Deus, Ele é perfeito e santo, Ele é absolutamente isento de pecado, Ele é perfeitamente justo. Em Levítico 11:44, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros com qualquer animal que se move rente ao chão. Não tem saída. Ou acreditamos num Deus que é eterno, que foi criado do nada, que não tem início, não tem fim, que Ele criou todas as coisas, que o universo foi criado por Ele, que nós somos criados por Ele. Nós temos que ter alguém que nos move, alguém que nos produziu. Não se pode, não existe criar o nada do nada. Então é mais inteligente que para nós admitirmos que existe um Deus. Que você entenda que Deus não é algo que o universo trouxe para você, que Deus não é as palavras boas que você fala, que Deus não é os pensamentos positivos que você toma para si. Deus é tudo isso que eu falei. Que você entenda que Deus, Ele existe. Ele é um ser espiritual. Ele não tem matéria, mas Ele é espírito e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala na sua palavra. Ele deixou a Bíblia, a palavra dele escrita, para que a gente possa entender ali como Ele é, como Ele criou as coisas, quem Ele é, tudo que Ele fez, como é para nós nos comportarmos, como é para nós sermos um com o outro, vivermos a nossa vida. E Ele existe, Ele não é uma força do universo, Ele existe e Ele te vê, Ele te escuta, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus anseios, Ele conhece, Ele sabe do que você precisa. Só que Ele quer que você creia nele. Porque a palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crê num Deus, não tem como você agradar a Deus. Se você não tem fé que Ele existe sem vê-lo, não tem como você agradar a Deus. E você só aciona Deus, você só consegue chegar até Ele se você crê que Ele existe, se você crê que Ele ouve você, se você crê que Ele ama nos abençoar, porque nós somos criação dEle, nós somos imagem e semelhança dEle, nós somos o único ser que é imagem de Deus. Ele criou os anjos, Ele criou os animais, Ele criou a terra, Ele criou as plantas, Ele criou tudo. Tudo foi criado por Ele.
Só que nós somos os únicos que nos parecemos com Ele. Então Ele nos ama imensamente. Ele ama a mim, Ele ama a você. Você não faz ideia do quanto Ele te ama. Você não faz ideia do quanto Ele quer ter um relacionamento com você. Você não faz ideia do quanto Ele está esperando você olhar para Ele e falar assim: Deus, eu acredito em você. Eu acredito que você existe. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Eu quero te conhecer. Ele espera ansioso por isso. Porque Ele quer que nós cremos sem ver. Ele quer que nós cremos nele. Para que Ele possa se manifestar a nós. Ele não vai se manifestar a qualquer um, de qualquer forma. Nós precisamos falar com Ele. E Ele te ama tanto, que nesse momento Ele está aguardando a tua palavra, falando com Ele: Deus, eu quero te conhecer, eu creio que você existe, fala comigo. Ele só está esperando isso de você, para Ele poder se revelar a você, para você poder ter aquela experiência da bolachinha. Você só vai poder saber o gosto da bolachinha, do biscoitinho, se é doce ou salgado, se você provar. E para você provar, você precisa querer provar. Não adianta eu te falar, não é por convencimento, você tem que ter a experiência com Ele. Amém? Que tenha ficado esclarecido para vocês esse vídeo falando sobre Deus. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda aí nos comentários que eu vou tentar responder, vou tentar pesquisar, porque como eu disse, eu sou que nem vocês, eu fico pesquisando, eu fico procurando porquê disso, porquê daquilo, porque não é qualquer coisa que eu acredito. Então, mas em Deus eu acredito, a minha fé nele não vai ser abalada. Eu sei que existe um Deus, porque eu já provei desse Deus, eu já provei da bolachinha, eu já tive essa experiência com Ele. E eu sei que Ele é real, e Ele ama nos abençoar, Ele ama estar perto daqueles que o buscam. Então busque a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.